Nós, enquanto Articulação de Marchas da Maconha do Brasil, recebemos com muito receio e preocupação o relatório do texto substitutivo ao projeto de lei de número 399 de 2015. Pontuamos inicialmente o consenso sobre a necessidade da regulamentação da maconha para fins medicinais, demanda urgente de milhares de pacientes e com potencial de beneficiar milhões de brasileiros na busca por saúde e qualidade de vida. Além disso, visualizamos a imprescindibilidade da descriminalização e legalização da maconha no país, entendendo, sobretudo, seu inquestionável valor terapêutico e o fracasso da política proibicionista de guerra às drogas, que, diariamente, aumenta a superpopulação carcerária e tira a vida de diversas pessoas inocentes, provocando um genocídio anual que atinge principalmente as populações mais vulnerabilizadas de nossa sociedade. Porém, mesmo entendendo a necessidade e a urgência do avanço do processo regulatório da maconha no Brasil, observamos que o procedimento legislativo deve compreender a trajetória e o acúmulo de construções em torno do assunto. Nesse sentido, observamos que a origem da luta pela regulamentação da maconha se deu, especialmente, através de movimentos sociais organizados e dos próprios pacientes, principalmente as mães. Essa gênese é a principal responsável pela evolução do pensamento científico e social em torno da utilização da maconha como instrumento terapêutico, não podendo, portanto, ser desconsiderada em uma eventual regulamentação dessa planta no país. Nós não marchamos somente para fumar. E compreendemos ainda que toda e qualquer forma de regulamentação acerca do ciclo econômico da maconha deve ser orientada pelos objetivos da República, incuspidos no artigo 3º da nossa Constituição. Dessa forma, a erradicação da pobreza e da criminalização precisam estar claramente inseridos no processo regulatório como norteadores de uma eventual política pública a ser adotada. Entretanto, ao analisarmos com cuidado o substitutivo apresentado, observamos logo de início a exclusividade de pesquisa, armazenagem, transporte, produção, industrialização, comercialização, importação e exportação de produtos à base da planta apenas para as pessoas jurídicas. Tal fato nos faz entender que, a princípio, o bem-estar do próprio paciente não está sendo levado em consideração pela proposição legal. Eis que a eficácia do cultivo da planta e a produção doméstica do medicamento é inquestionável, existindo inclusive dezenas de decisões judiciais por meio de habeas corpus preventivos, autorizando essas possibilidades para diversos cidadãos. Ora, o cultivo caseiro já é uma realidade no nosso país, tendo em vista que a cada dia mais autorizações são concedidas pela própria institucionalidade por intermédio do Poder Judiciário. Desta forma, é inadmissível qualquer projeto de lei que não contemple a possibilidade do cultivo e produção doméstica de remédios e medicamentos derivados da maconha. Por essa razão, nos perguntamos se a proposta apresentada não se trata de mais um oportunismo econômico de grandes corporações que pretendem lucrar com o cultivo, produção e comercialização dessa preciosa planta de poder. Além do mais, outro fato que nos preocupa demasiadamente são as previsões genéricas quanto aos critérios para a concessão da autorização de cultivo, produção e venda da maconha, pois ao delegar esses pormenores aos órgãos responsáveis, há um justo receio de que esses critérios sejam extremamente restritivos e, portanto, caros, limitando a pequenos setores que possuem uma capacidade grande de investimento a inserção legal nesse mercado. Nesse particular, tememos que pequenas associações de pacientes não consigam autorização para se inserirem no processo de cultivo, produção e distribuição dos medicamentos, sendo tal situação inconcebível em razão do próprio propósito da lei.
Como se não bastasse, outra questão a ser colocada em debate é a não inclusão da agricultura familiar no cultivo do cânhamo. Compreendemos que essa matéria-prima possui um alto potencial econômico e não há razões em não autorizar que pequenos agricultores possam participar do cultivo dessa planta. Legislar, ao contrário, é garantir a criação de um mercado elitista e monopolizado. Inclusive, observamos que o próprio relatório já prevê que essa modalidade de cultivo será apenas para planta com baixo teor de THC, 0,3%, por consequência, plantas sem poder psicoativo. Nesse tema, ressaltamos que o objetivo constitucional é a garantia do desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e marginalização de nossa população, além da promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação. Desse modo, essa proposta legislativa não pode ir em desencontro com o próprio texto constitucional, ao privilegiar grandes setores do agronegócio e descartar a geração de renda para pequenos agricultores. Por fim, ressaltamos que a atual política de drogas traz resultados nefastos para a vida de grande parte da população brasileira. Sabemos ainda que as consequências negativas dessa proibição atingem de forma explícita as favelas, vilas, ocupações e periferias do país. Nessa perspectiva, observamos que a aprovação dessa legislação criará um novo mercado, que possui um grande potencial econômico. Por essa razão, nada mais justo que parte da arrecadação tributária seja revertida para os espaços que historicamente sofrem com a repressão. Diante de todo exposto, encerramos nosso texto destacando de forma enfática a necessidade de que o PL 399 de 2015 inclua em seu texto a necessidade de uma tributação que seja revertida para projetos sociais nas periferias do Brasil. Em razão dos argumentos apresentados, propomos, enquanto articulação de movimentos sociais organizados, a necessidade urgente da inclusão dos seguintes temas ao texto do projeto de lei que será apresentado ao Congresso Nacional. 1. Necessidade do cultivo doméstico. 2. Estabelecimento de critérios claros para a concessão da autorização de pesquisa, armazenagem, transporte, produção, industrialização, comercialização, importação e exportação de produtos à base de cannabis. 3. Inclusão da agricultura familiar no processo de cultivo, armazenagem, transporte, produção, comercialização, importação e exportação do cânhamo industrial. 4. Previsão tributária revertendo os impostos arrecadados para projetos sociais nas áreas de cultura, educação pública, capacitação profissional e infraestrutura de áreas periféricas e favelizadas nas periferias do Brasil como forma de reparação histórica. 5. Critérios claros e transparência na definição de preços de venda ao SUS. 6. Oportunidade de emprego nas indústrias para egressos do sistema prisional.